Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Entre Elas. Nosso objetivo aqui é te inspirar, te motivar e te encorajar a ter uma vida mais plena e significativa em Cristo. E esse ano nós temos como tema no Ministério de Mulheres, na nossa Aba Church, o tema Deus está escrevendo a tua história. E temos aqui mulheres que inspiram, que são referências para nós. E hoje nós temos o privilégio de ter aqui a nossa querida pastora Zeli Soares. Obrigada. Eu quero saudar todos vocês, dizer a vocês que o nosso tempo aqui é para trazer alguma coisa da parte do Senhor, que venha trazer edificação para a vida de cada uma. Estamos aqui com muita alegria, muita satisfação, um convite muito especial e nós nos sentimos honrados com esse convite. Obrigada. Eu agradeço e realmente é um privilégio. Nós já conversamos um pouco, né? E eu Verdade. tenho certeza que muito do que você vai trazer aqui vai edificar as nossas vidas, enriquecer e fortalecer a nossa caminhada de fé. Amém. Amém. Então, para começar, eu quero que você conta um pouco, compartilha conosco um pouco da tua história, da tua jornada, desde o início aí, da tua infância, adolescência, as relações familiares. Ai, que Quem bom. é a Zeli Soares? Vamos lembrar, trazer à memória as coisas Aham. passadas, né? Na verdade, eu sou uma criança nascida no interior. Minha cidade muito pequena, mas tinha uma família maravilhosa, uma família muito bem estruturada. Tive uma infância, sabe aquela infância de interior, de tomar banho no rio, Aham. pescar, correr atrás dos bichos no quintal. Então, tudo isso fez parte da minha infância. E nessa cidade do interior, eu cheguei a estudar num colégio de freiras até a idade de 11 anos. E depois, mais tarde, nós nos mudamos para Brasília, né? Já no princípio, a primeira fase da Aham. adolescência, meu pai foi trabalhar em Brasília, na construção de Brasília. Olha só Olha quantos só, anos, né? Aham. Então, meu pai, ele era um mecânico soldador e na cidade, né, que estava sendo construída precisava muito de um profissional como ele. Então, ele foi trabalhar. Nós tivemos depois que mudar, né, toda a família para Brasília. E daí começou uma outra fase da nossa vida, porque foi uma mudança muito drástica, devido sair de uma cidade do interior para uma cidade que estava em construção, né, Construção. totalmente. Então, Uhum. não foi nada fácil, mas Deus nos deu graça e a gente foi superando aos poucos. Cada dia uma coisa nova, né, muitas descobertas, e ali a gente cresceu, né? Veio a nossa fase da adolescência, mocidade, e me casei em Brasília também, né. Conheci o pastor Soares ali, Aham. e nós, nos casamos em Brasília. Depois de alguns anos de casado, nós tivemos depois de 5 anos de casado que eu vim ter o meu primeiro filho, tenho 3 filhos, né. 3 filhos. Tenho o Com quantos Steve, anos a senhora se casou? eu me casei ia fazer 21 anos. Nova. E passei 5 anos sem ter filho, 5 anos e meio. Depois eu tive o primeiro filho, é um menino, depois tive uma menina, né. E por último, depois que a minha filha tinha 11 anos, eu tive o mais novo. Então olha a A diferença, né, diferença, né? exato. Uhum. Mas foi maravilhoso, né, ter filhos, cuidar. E uma coisa bem interessante, que eu antes de eu ter filho, por 5 anos e meio, eu não tive, porque os médicos me desenganaram, que eu era estéril, que eu nunca teria um filho. Nossa. E fui totalmente desenganada. Então, quando eu Uhum. estava me preparando para adotar uma criança, Deus fez um milagre. E eu tive meu primeiro filho. Vocês já estavam nesse processo de fazer a De adoção? adoção, eu já estava preparando os documentos para adotar. Então Deus fez Recebeu um milagre, primeiro milagre maravilha, já, né? foi uma festa, né. Uhum. Então depois, mais tarde, veio a segunda filha, né, que foi uma menina, e depois de 11 anos é que veio o O último. terceiro Olha só, filho, né? diferença bem grande, né. É, Mas é assim, né, Deus faz essas coisas que a gente não imagina, não tem nem ideia, é. mas todos são bênção, graças a Deus, né. Todos estão na casa do Senhor, trabalhando na obra do Senhor. E quantos anos de casada, pastora? Pouquinho, né, mais ou menos
assim, a metade de um século para mais um Olha pouquinho. só, que bênção, né? Em dezembro nós estaremos completando 55 anos de casado. 55 55 anos. anos de casado. Uma vida juntos, né? Maravilha, Compartilhada. totalmente, né? Foi muito agradável, porque a gente se encaixou tão bem. E depois, antes ele não era cristão, ele era católico, mas Uhum. depois nós nos ajustamos de uma maneira tal, quando ele aceitou Jesus, aí nós começamos a caminhar juntos na A obra. mesma fé, né? Então pronto, aí a coisa melhorou mais ainda, né? Uhum. Já estava bom, mas ao lado do Senhor, é outra coisa. Foi E muito bom. qual o segredo para ter um casamento feliz, duradouro, abençoado? Em primeiro lugar, é o amor, né? Claro que o amor de Deus em nós e esse amor entre nós gera algo especial, que às vezes Uhum. a gente hoje em dia até quando a gente vai falar a respeito dessa palavra, tem muitas mulheres que não É gostam de, verdade. sabe, Uhum. submissão. É, Eu sou uma esposa submissa. Eu entendi desde o princípio o que é uma submissão para que uma família seja, né, realmente, não digo perfeita, porque não existe família sim. perfeita, mas uma família feliz, equilibrada. E depois dessa junção do amor com a submissão, nós também colocamos a nossa primazia no centro realmente da nossa família. Nós, através do diálogo, sabe, se a gente não tem diálogo dentro da família, dentro de casa, cada um começa a ir para um lado. Então toda a família se juntando sempre, conversando, discutindo os problemas, Sim. discutindo, né, o que fazer. Então tudo isso realmente é muito bom. E dificilmente as mulheres hoje querem seguir certa trilha, né, determinada. Você trouxe um tema bem importante, né? Porque quando a gente fala hoje em dia, principalmente na sociedade que a gente tem, né? Falar sobre a mulher ser submissa ao homem, Parece né? até um Já, desaforo, né? exato, Elas né? se sentem Já pesa, ofendidas. Não, elas se sentem exatamente. ofendidas. Quando a gente quer falar um pouquinho, à luz Aham, da Bíblia, essa submissão, porque muitas pensam que submissão é ser capacho de marido. Não é isso. Submissão é estar sempre compartilhando de acordo com ele, como a palavra nos diz, né? Que ela seria uma exato. adjuntora, então, uma adjuntora, uma ajudadora Auxiliadora, né? sábia, que esteja ali, né? É, Direcionando a casa, direcionando ali o reduto que é o nosso lar. Porque quando a mulher não entende que é ela, que o Senhor disse que é através da mulher, a mulher ela edifica, ela é que constrói o seu lar. uhum. O homem sai para ganhar o pão de cada O dia, né? provedor, O né? provedor, né? Aham. E a mulher ela tem que entender que ela tem que edificar. E edificar tem que ter sabedoria divina, Uhum. porque assim ela, o que a Bíblia diz, que a tola destrói O com suas lar, né? próprias mãos, né? Uhum. Mas Deus A é sábia bom. edifica, né? Com certeza. O Senhor no centro, a gente caminha bem, né? É. Graças a Deus. E é ter clareza disso, né? Porque quando esses papéis estão bem estabelecidos dentro de um lar, é isso que faz o Com casamento, a certeza. vida fluir, né? Cada um tendo essa clareza, mas com base nos princípios cristãos, né? Exatamente, cada um cedendo um pouco, Uhum. porque duas pessoas diferentes, né? Você entende muito bem. Aham. Duas pessoas diferentes. Para conviver junto, você tem que ceder. Um cede de um Sim. lado, outro cede do outro. Então vai se encaixando aquelas pecinhas. E com o Uhum. E decorrer faz dos fluir, anos, né? esses dias até o pastor Clécio falou, 5 primeiros anos de casado são desafiadores. É. É verdade. Para muitos como se disse, é muito difícil. Para mim, graças a Deus, eu não tive dificuldade. Para Aham. mim foi maravilhoso, porque sempre nós nos entendemos muito bem, A né? parceria, né? Sempre Muito, existiu, né? A muito bem. cumplicidade, parceria, né? Exato. Ele sempre Respeito. foi um esposo maravilhoso, um provedor realmente digno. E para nós sempre foi muito bom, né? Aham. Assim, a gente gostaria que todas as pessoas pudessem ter pelo menos a metade do que Provar um pouco disso, né? sabe, daquilo É. que a gente desfrutou, tem desfrutado, ainda temos alguns aninhos, eu creio, É. para desfrutar juntos, para a glória de O Deus. tempo diz, né? É. 55 anos, Não, né? não, não, é exatamente, a gente fala lá fora, comemos muito sal juntos, né? Sim. Mas esse sal não nos fez mal, fez bem, né? Pelo contrário, Tem nos fortaleceu, conservado né? juntos, né? Exatamente. Isso é Uhum. verdade, né?
E pastora, qual o maior desafio, olhando assim para sua jornada, para sua caminhada, qual o maior desafio que você enfrentou e superou? Olha, para mim, em primeiro lugar, foi dessa mudança de Aham. uma cidade do interior para Brasília, uma cidade inacabada, que só quem conhece a história sabe E como em que foi, construção né, ainda, em né? Quase nem construção. existia então uma cidade ainda, Era né? tão, assim, tão desafiador viver em Aham. Brasília, uma família no princípio, mas Deus foi nos dando graça a cada dia, sabe. Os filhos, né, dos meus pais, todo mundo era pequeno, os Uhum. maiores era eu, a minha irmã mais velha, né, eu tinha 11 anos, minha irmã tinha 13 anos, então a gente No início da ajudava, adolescência, sabe, né? aquelas dificuldades todas, Uhum. né, da fase de transição, infância para adolescência. Mas Deus foi nos encaminhando e a gente superou, graças a Deus. Ali a gente progrediu, foi estudando, foi trabalhando, e assim Deus conduzindo cada dia os nossos Então ali em passos. Brasília, praticamente Primeiro você desafio foi aham, esse. O em segundo Brasília. desafio foi sair do Brasil para a América. Esse é Esse foi desafiador, né? muito difícil. É. Por quê? Porque eu não queria vir para a América. Muitas pessoas ficam pedindo a Deus para vir para a América. Eu nunca pedi a Deus para vir para a América. Ele me impulsionou de uma forma que eu não tinha como fugir do chamado. E deixar meu pai, porque minha mãe já tinha falecido, deixar meu pai, deixar minhas irmãs, deixar toda a minha família, tirar os meus filhos do reduto familiar. Uhum. Eu não queria isso para os meus filhos. Então eu queria criar todo mundo pertinho, Tudo né, próximo com os ali, né, primos, rede de né, os tios, apoio. esse amor Aham. de família. Então foi muito, também muito complicado para a gente. Mas como era um chamado divino, é uma história muito longa, muito complexa, porque quando o Senhor disse: "Eu ainda te quero naquela nação, não terminei a obra que eu tenho contigo naquele país". Eu já tinha vindo 2 vezes para a América. Mas a passeio, Hã? a passeio. Primeiro eu vim participar de um congresso de evangelismo, Uhum. lá na Califórnia, fiquei 15 dias. Depois retornei ao Brasil, mas eu tinha recebido um convite para voltar a fazer um curso lá na Califórnia. E através desse curso eu recebi outras informações, outros cursos Convites. adicionais, convites. Aham. Então isso foi preenchendo, sabe, o meu coração. Eu falei: "Meu Deus, mas será que o Senhor realmente tem um propósito comigo fora do Brasil?". Mas assim, eu não tinha tanta certeza se era isso que Deus queria. Uhum. Mas o pastor que nos conheceu, ele fez um convite para o meu esposo, para dirigir uma congregação no México. E ele ficou entusiasmado, né, porque é um Com a oportunidade, evangelista, né, é. vamos dirigir essa congregação no México. Porém, não era esse o plano de Deus, né, era plano de Do homens. homem, né. Então o que aconteceu? Nós, já estávamos preparando para ir para a Califórnia, quando Deus tirou todo o desejo de ir para a Califórnia e nos direcionou para Boston. Em Boston, nós não conhecíamos ninguém, não sabíamos que tinha igreja brasileira por lá, não tinha nada, absolutamente nada de informação, mas também foi mais o direcionamento de Deus. Mais um desafio enfrentado também, né. Muito grande. As crianças, né, na idade, né, Pequenas. que ainda não podia trabalhar. Sim. E outra coisa, sem a gente falar nada de inglês, olha que desafio, Uhum. sem conhecer ninguém. Mas antes da gente viajar, Deus usou uma profeta de Deus, muito, muito usada pelo Senhor, e essa profeta de Deus me entregou uma mensagem. Ela disse: "Filha, você irá para uma nação, não é a sua língua, e você vai lá para destruir um altar de Satanás". Nossa, Foi muito grande para forte. mim a missão, Uhum. e aquilo eu estremeci. Eu não sabia nem o que falar, como fazer, não tinha nem ideia. Mas foi exatamente para onde o Senhor nos direcionou, em Boston. Em Boston. E quando nós chegamos em Boston, na casa que nos hospedamos, tinha uma mulher. Quando eu olhei para essa mulher, que ela estava fazendo comida para a gente, quando eu olhei para essa mulher, o Espírito Santo de Deus falou comigo: "Essa é a mulher". Nossa, Só que forte. eu pensei
Meu esposo estava perto de mim, eu falei, meu bem, essa é a mulher. Eu pensei que ela não tinha escutado, mas ela escutou quando eu falei com meu esposo. Falei, essa é a mulher. E aí daí para frente foi outro desafio gigantesco, porque eu não sabia quem era aquela mulher, né? Sabia que o trabalho era com ela. Mas aí, na primeira visita que nós fizemos à casa dela, a convite dela, porque quando nós terminamos de comer, ela me chamou à parte e disse: Você não quer fazer uma visita na minha casa? Eu falei: Não, nós acabamos de chegar, né? Eu estou cansada, não tem como ir. Ela disse: Não, na segunda-feira eu te busco e você vai fazer uma visita na minha casa. Eu falei: Ok. Na segunda-feira ela veio, nos buscou, fomos todos, né? Eu e os filhos. Aham. Todo mundo. Sim, quando eu não sabia como que funcionava aquelas casas ali na região. Uhum. Você conhece aquela região de Boston? Não, não, Então, aquela região aquelas dela. casas, elas são Uhum. preparadas para o inverno. Uhum. E a primeira parte da casa é uma área assim pequena que você abre para sair da neve e do Ah, frio. Aí tem a segunda porta para você entrar para dentro de casa. A maioria das casas são assim. Aí quando ela abriu a porta, essa primeira porta, ela foi entrar para a segunda, quando me deparei com o altar de Satanás. nossa, tinha E, mesmo. e aí ficou tudo claro, A como revelação, Deus é né? tremendo. Então, aí começou o nosso processo de evangelização dessa mulher. Mas Jesus fez algo extraordinário. Ela era uma mãe de santo muito conhecida na região. O Senhor, depois de um período, mais ou menos 2 meses, trabalhando, né, Uhum. evangelizando essa mulher, ela foi liberta para a glória de Deus. Olha que Aceitou bênção. Jesus, ela, o esposo e 2 filhas. A família inteira. E todos batizaram no mesmo dia para a glória de Que Deus. lindo. Então, valeu a pena Sim. todo o sacrifício. E depois, mais ou menos de um ano que ela estava convertida, ela foi ao Brasil, na família dela. A avó era mãe de santo, a mãe era mãe de santo, como ela. Ela pregou para a família e a avó, de 94 anos, cabeça bem branquinha, ela me mandou a foto, Uhum. aceitou Jesus também. Nossa, E que a mãe lindo. também aceitou Jesus. A obra foi Foi completa, né? completa. E hoje ela é uma missionária, uma benção. O esposo é pastor, pastor Roberto. Que Uma lindo. benção, né? Então, eu creio assim que tudo isso, todo o nosso sofrimento, todo o desligamento com a família, tudo que deixamos para trás, a Bíblia diz que uma alma, uma Vale, só, vale mais do que vale, todo o tesouro exatamente, da né? terra. Né? Todo o movimento que foi feito na Tudo vida em de prol de uma vocês, né? vida, né? De uma família, porque através dela, a família, Exato, mas né? através dela também É, outras pessoas vieram. Por quê? Porque ela tinha muitos conhecidos e ela era uma mãe de santo que conhecia a comunidade brasileira imagina o ali, testemunho entendeu? dela de É, vida, né? O que eu então, era e o que eu me exato. tornei, né? Daí ela fez na casa dela um lugar para a gente dar estudo bíblico. Aham, E através desse estudo bíblico que a gente dava lá, eu e o pastor Soares, a gente ganhou uma grande turma para que Jesus, que eram lindo. adeptos também da mesma fé dela, né? Que Aham. antes era realmente uma mãe de santo, mas E, Deus e, e fez foi uma mudança, então, pela fé, né? pela fé. Porque Tudo vocês largaram tudo, toda a vida para a ali, já obra do céu, estabilizada, então em Brasília, os filhos, tudo né? fizeram essa mudança pela Arrancados, fé. fomos arrancados, né, pelo Senhor. É. Essa é a verdade, graças a E Deus. pastora, falando um pouco sobre isso, sobre fé, Aham. como que você integra a fé na sua vida? Qual o peso da fé? Como que você lida com a fé, razão? Como é isso para você? Para mim, a fé é tudo, né? Como a Bíblia diz, Uhum. sem fé é impossível agradar a Agradar a Deus. Deus. Eu tenho procurado viver cada dia, cada minuto da minha vida pela fé. Porque começar a minha própria vida é um milagre de Deus. Quer dizer, eu vivo a fé a cada segundo, a cada minuto. Uhum. E Deus colocou algo assim no meu coração que para mim não me preocupar com o dia de amanhã. Foi tudo Deus realmente me enchendo dessa fé para que eu não me preocupasse, que às vezes tem pessoas que dizem, não vou para tal lugar porque não sei como é que eu vou viver, não sei se vai ter isso, vai As ter aquilo, vai ter garantias, trabalho, assim, né? É. pensando na garantia que os homens podem dar. Exato. Mas eu não me preocupo com isso, porque eu sei que Deus, o Deus que nos chamou para a obra,
Ele vai prover todo o nosso sustento. Amém. Aí eu descanso no Senhor, né? E a fé tem me direcionado, tem me falado profundamente ao meu coração cada dia, tem me ajudado a vencer todos esses desafios, porque não é Não fácil, são né? fáceis, né? Quando você abraça o ministério de corpo e alma, são muitos desafios. E, pastor, eu sei que você é mentor aqui também na Sim, igreja, né? Fala um pouco desse processo, dessa mentoria, como que é lidar com essas mulheres, né? Como que é? maravilhoso, é uma bênção. Na verdade, quando o Senhor me chamou para a obra, Uhum. ele já foi me preparando já muitos anos atrás. Eu contei para você na nossa conversa Uhum. que quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, foi uma mudança muito grande na minha vida, né? Foi algo assim sobrenatural. E a partir daquele dia, a minha vida foi totalmente Mudou. transformada, porque eu vinha de uma igreja tradicional, Uhum. para de repente o Espírito Santo me encher de uma forma tal para eu trazer uma revolução dentro dessa igreja. Olha como Deus Olha faz com a só, gente. né? Então começou aí, né, todos os passos da minha Uhum. vida. Aí o Senhor começou a me usar de uma forma que eu não entendia, porque eu era nova naquilo. Eu não compreendia muito bem. Mas assim, quando eu orava para as pessoas eram curadas. Quando eu orava, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E as coisas, aí começou lá em casa, ligava um, ligava outro, ligava outro. Ah, vem aqui orar pelo meu filho. Ah, vem aqui orar por fulano. Vem. Sabe, começou esse negócio. E a maioria das pessoas eram endemoniadas. Olha só, Uhum. você sabe como que é no Aham. Brasil, né? Então, quando tinha alguém com um problema assim, ligava. Aí meu Liga. esposo falou, eu vou mudar o número do telefone daqui de casa, porque eu não aguento mais As tanto ligações tão telefonema. constantes, Aí eu né? falei, meu bem, eu tô achando assim, que Deus está querendo fazer algo É. comigo diferente, eu não estou entendendo. Já era o começo de um Era o começo ministério do ali. ministério, É. exatamente. Daí eu comecei a trabalhar, assim, pelas pessoas me chamarem Uhum. para estar realizando trabalho na área de cura e libertação. Aí eu trabalhei no Brasil, assim, nos encontros de mulheres, retiros, mas não tinha um trabalho intenso. Quando Uhum. eu cheguei em Boston, que eu assumi o trabalho lá em Boston, em primeiro lugar, não fui logo diretamente para trabalhar com as mulheres. Eu fui trabalhar com as crianças. Depois que a pastora me fez o convite para estar assumindo a liderança do trabalho das Com as mulheres. É, mulheres. exato. Então, você coordenar um trabalho de mulher, você já sabe, todo tipo de problema vem, né? Aham. E foi assim que Deus começou, né, a realizar esse trabalho através da minha vida. Mas aqui na aba é uma classe específica, né? Porque foi gerado uma classe. Uhum. E daí você trabalha com um outro tipo de trabalho. Tem algumas limitações, é claro, mas é um trabalho muito gratificante, porque trabalhar para curar vidas é um trabalho muito delicado, É. mas muito gratificante. E você tem que sentir realmente o amor, a dor, a compaixão, porque você olha uma mulher com mil e um problemas e você sabe que tem uma saída, que tem uma solução e que você pode ser a portadora né, da solução. Isso é muito gratificante. Então eu entreguei a minha vida É se entregar para ser um instrumento, né? totalmente, totalmente. Eu trabalho com as mulheres aqui, eu não fico só na classe. Porque Aham. às vezes a gente, não, eu tenho uma classe, trabalho só aqui com elas. Não. Eu procuro dar assistência, eu procuro aconselhar, eu procuro estar com algumas delas fazendo visita na casa, Acompanha de perto acompanhando, mesmo, né? porque nem todo mundo sara repentinamente. Sim. Deus pode fazer o milagre instantaneamente? Claro, a gente Algumas feridas sabe. são mais profundas, né? E Precisam de um às vezes também tem cuidado. as resistências, né, amada? Sim. Às vezes tem mulheres que É. elas ouvem a palavra, elas veem que Deus está falando, mas elas são resistentes, Uhum. né? É um espírito que eu chamo um espírito de De resistência que está resistência, né? dentro da É. pessoa. Tem que ser quebrada essas fases todas para que a palavra de Deus possa achar guarida naquele Penetrar, né? coração. Penetrar, fazer Exato. Aí o morada, né? Espírito Santo venha É. trabalhar. Porque o Espírito Santo não vai invadir o coração de ninguém, né? E entra muito também de uma estratégia, né? Aí Com que eu falo a certeza. sabedoria.
que Muita você precisa sabedoria. ter no cuidado, no falar, no lidar com cada uma, Com identificar o certeza. tipo de mulher, a Exato. personalidade, a dor de cada uma, né, então isso é bem Cada uma é importante. um caso, né. É. Cada um é um coração. Uhum. E cada uma tem uma história, É. e você precisa ouvir. Uhum. Você como uma que lida, né, nessa É. área, o segredo é você dar espaço para que elas joguem Isso já vai curando, né, tudo só o para fato de fora. falar, Ah, de trazer, né. quando começa a se abrir, É, quer dizer, ali ela está tirando já uma parte, exato. e o Senhor vai trabalhando, o Espírito Santo é maravilhoso. O importante é usar a palavra de Deus, né, amada. Exatamente. Se nós usamos a palavra, Ela cura, não, né. com certeza, não tem É. como não haver cura, né. Tem que ter E cura. é um cuidado e a cura, né, de dentro para fora, né. Porque não adianta você curar superficialmente. É. A Bíblia fala lá no livro de Jeremias, né, que o povo de Deus estava procurando cura em outros lugares. E Jeremias deu uma repreensão, falou: curando o meu povo superficialmente. Porque como essa cura superficialmente? Às vezes, eu recebo uma oração aqui de cura, e acho que uma oração vai curar assim? Não, é um processo. A Uhum. cura interior é um É um processo. processo. Não adianta vir dizer: fui na frente, recebi, estou curada". Cura por um momento, por causa da emoção, Sim, né, sente sim. mas Uhum. depois passa um dia, 2, aí volta aquela enfermidade a doer novamente. Então o que acontece? Se a gente não trabalhar passo a passo e com uma conscientização de cada pessoa que está sentindo aquela dor, ela Uhum. tem que ser consciente e abrir o seu coração para que o Senhor possa operar. E é assim que a gente trabalha, né, confiando no Senhor e a fé em primeiro lugar, é claro, né, Tendo sem fé, né, fé, fazendo todo esse fé, trabalho, com toda essa exato. atenção, essa empatia, né, que faz toda a diferença. Trabalhar com mulheres doentes interiormente, amor, paciência, Uhum. cuidado, muito cuidado com cada uma delas, né, porque todas são preciosas, né, amada, Sim, todas são todas. Cada uma tem o seu preciosas, valor, né. com certeza. Então, a gente tem que valorizar as pessoas. Uhum. Saber que aquela pessoa tem um potencial dentro dela. E às vezes o inimigo, ele amarra a pessoa de uma forma tal que ela não consegue ver que ela é preciosa aos olhos do Senhor. Até que ela consiga abrir os olhos Enxergar. de enxergar dentro de si mesma, tem algo especial, É né? o Então, senso de paternidade que a gente é, fala, né, saber o é, quanto você é amada pelo pai, é a exatamente. identidade, né, que nós temos em Tudo Cristo, isso a gente né. vai trabalhando na palavra, né? Uhum. Porque trabalhamos com apostila, mas eu digo: "Olha, gente, eu não gosto de me prender à apostila. Eu deixo o Espírito Santo ter liberdade", porque a Conduzir, Bíblia né. diz: "Onde há o Espírito do Senhor, É, há liberdade". liberdade. Então eu sou direcionada pelo Espírito Aham. Santo, né, porque o Senhor nos revela, o Senhor mostra onde é, olha para certas pessoas e o Espírito Santo mostra o que está acontecendo com aquela vida. Às vezes a pessoa é tímida, fechada, Uhum. Mais introspectiva, né. mas Deus é tão lindo, né? Ele nos dá o entendimento, né, o conhecimento do que está acontecendo. Então aí a gente vai trabalhando conforme o Espírito Santo vai Vai dando. conduzindo. E é lindo, né, quando a Não, gente vê os frutos eu disso, amo né. porque eu digo: "Eu só quero ser guiada pelo Espírito, mais nada". Uhum. Porque quando ele nos guia, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Então, ele nunca vai me guiar pela mentira, Uhum. porque ele é santo e é o Espírito de Deus. Então, nós somos guiados por esse Espírito Santo. E falando da fé, eu acho tão lindo isso, porque a fé encoraja a gente, né, Com a ter certeza. esses posicionamentos, É, essa atitude que para muitas pessoas, muitas vezes é loucura, é, para quem não entende, mas para é, quando nós estamos ali na fé, sabendo o com chamado que certeza, você tem, o papel que você tem e quem te chamou, muda o teu posicionamento com diante de tudo certeza. isso, né. Nós temos o chamado e temos vocação. Uhum. Tem que estar unidos os 2, é o chamado de Exato. Deus, mas também vocacionado por ele. É. Porque a vocação, você foca naquilo que Deus determinou, né, o plano de Deus para sua vida. E eu acho que isso para mim eu tenho procurado, né, na minha pequenez, mas procurado focar no Uhum. chamado divino,
né? Não quero recuar, não quero voltar E atrás. isso faz com que a entrega, né, seja muito mais intensa, Com certeza. verdadeira, né, total. Você tá ali para fazer e esse é a sua vocação e o É, seu chamado, né. chamado, chamado. Me sinto E confortável com esse chamado de Deus na minha vida. e a pressão, pastora? Dá vontade de desistir? Já pensou em algum momento na vida em largar? "Ah, tá muito difícil", já passou isso em algum momento? Olha, tem momentos na vida que a gente pensa: "Meu Deus, eu não posso desistir", entendeu? Eu não Aham. posso, porque eu sinto uma chama dentro do meu coração. É mais forte, né. Mas às vezes o Uhum. que mais me traz dificuldade são os problemas de saúde, Uhum. porque eu tenho alguns problemas, não vou estar aqui, né, Aham. relatando, mas são alguns problemas de saúde que às vezes nos tiram um pouco o estímulo Sim. por causa de algumas limitações. Mas, assim, dizer: "Eu vou parar", não, o Espírito Santo acendeu uma chama tão forte no meu coração, eu nunca desisti de nada, nunca. Nem departamento infantil, como eu falei para você, No trabalhei, início, né. Uhum. foram muitos anos, 31 anos, muitas lutas, muita dificuldade, porque além de você lidar com as crianças, você tem que lidar com os pais, né. É. Uhum. É um Eu digo, conjunto, muitas né. vezes os pais dão mais trabalho do que Aham. as Que as crianças, crianças. né. Mas eu sempre dava, né, palestra para os pais, de conscientização, para que eles pudessem tomar um posicionamento com relação ao ensino, né, dentro da própria casa, porque às vezes tem pais que É. acham que é só igreja. "Ah não, Uhum. eu levo para a igreja, meu filho está na igreja, eu jogo ali, vou embora", e tira a responsabilidade de cima de si. Sim. Mas eu sempre procurei trabalhar com os pais, trazendo essa conscientização, porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, vamos obedecer, né. Exatamente. Então a gente, com relação às mulheres também, eu parei uns dias devido à Covid, né, Uhum. mas a gente fazia online, Ah, o trabalho só online. parou presencial, né, mas Sim, online ali não continuava, tinha né. como estar junto, né, mas Aham. Deus sempre tem dado graça e a gente continua, né, Qual até mulher da Jesus voltar. Bíblia mais te inspira? Olha, na verdade, eu tenho 2 mulheres, mas eu vou te É. citar uma. Não vou só citar uma, mas Aham. não vou detalhar. Cita as 2 então, pode Cito. trazer. Uhum. Uma não tem nome, é a mulher de Noé. De Noé. Poucas pessoas falam sobre essa mulher, né. Verdade. Aham. E a Bíblia não relata o nome dela, mas eu tenho uma admiração profunda por quem ela foi, né, o trabalho dela, Uhum. o testemunho dela em todos os aspectos. E ela para mim ela é fantástica. Eu inclusive eu preguei já sobre essa mulher, Aham. né. Mas, assim, eu tenho uma admiração muito grande, profunda por Maria, a Maria. mãe do Senhor É Jesus. linda, né, a É história. lindo. Uhum. Eu sei que tem muitas pessoas que têm barreira de quando se fala de Maria, porque Uhum. acha que a gente está falando: "Ah, você está sendo o quê? Uma católica que está Sim. voltando-se para Maria". Uhum. Não, eu tenho que honrar aquela que foi a mãe do meu Salvador. Exatamente. Só que as pessoas não recebem muito bem quando você quer deslanchar um pouquinho sobre a vida dela. Mas para mim ela foi uma mulher fantástica, maravilhosa, que a história de Maria, nós sabemos que ela era uma adolescente quando ela recebeu essa incumbência maravilhosa, mas ela soube se comportar desde antes, porque senão ela não teria sido É escolhida, né. verdade. Aham. O posicionamento dela como uma serva de Deus, isso que me admira, A que me obediência, fascina, a né. obediência. Uhum. Para que ela fosse escolhida, ela tinha que ter uma vida de fé, de entrega, uma convicção plena, né, quem era o seu No Deus. chamado que ela teria, Conhecedora né. também É. das escrituras, né. E também durante toda a missão que ela recebeu, quando o anjo a visitou, que deu a mensagem para ela, fez questionamentos, porque ela era uma menina. Sim. Então, mas ela chegou a um ponto que ela entendeu que era uma missão divina, e ela disse: "Que seja feita em mim, ou que se cumpra em mim, né, a vontade do Senhor". Quer dizer: "Eis-me aqui, Senhor, faz de mim o que tu queres". Então, esse versículo da Bíblia é o que eu procuro restar para minha vida.
Eis-me aqui, Eis-me aqui, Senhor. que se cumpra em É. mim a tua vontade. E é tão profundo, É né, porque, profundo, é assim, é por uma isso que entrega é total, total, né, total. total. Eis-me aqui, para tudo, na hora Não, que é for, o tudo. Então, tempo que for. quando você faz a entrega, se você é casada, você tem filhos, a entrega abrange todos os seus. Uhum. Então você está assumindo uma postura no mundo espiritual, mas que toda a sua família tem que estar incluída, Sim, né? é. Eis-me aqui, Senhor. E é lindo, né, se a É gente parar lindo. para pensar na Não, é muito bom, profundidade é disso, bom né. demais. Eu gosto e me espelho muito nela. Quero ser obediente como ela foi. E tem também uma passagem ainda da vida dela, que a Bíblia diz que ela conferia todas as coisas no seu coração. Porque tem coisas que a gente recebe do Senhor que vai acontecendo e que a gente não pode liberar, né? É verdade. Mas só confere no coração aquilo que Deus falou que Fazer iria aquela acontecer. autoanálise, né, olhar para Sim, dentro ali, né. e conferindo, a Bíblia diz Sim. que ela conferia no seu coração. De todo o sofrimento, tudo que ela passou, né, até o momento ali da cruz, ela vê o seu filho passar por tudo aquilo e não ter uma palavra de negação, de murmuração, mas uma palavra sempre de aceitação Eis-me dentro de aqui, que, né, em tudo, na entendeu? Em alegria, tudo, em na dor, tudo. né, em Não, todas as maravilhoso, uma etapas, né. vida inspiradora para mim, inspiradora, Realmente né? é linda. Pastora, Hum, que conselho você daria para mulheres que estão nos ouvindo, nos acompanhando aqui, e que nós falamos muito aqui sobre fé, sobre relacionamento com Deus, sobre intimidade. uhum. Qual conselho que você daria ao longo de toda essa tua trajetória, tudo que você experienciou com o Tenho Senhor, vivido com. o que você poderia dizer sobre isso? Bom, em primeiro lugar, é o que Jesus disse, né? Uhum. Se alguém quiser ser meu discípulo, É negue-se a si isso. mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Isso É. Jesus falou. Eu tenho procurado obedecer o que o Senhor tem dito. A palavra de Deus é tudo para mim. Eu amo a palavra, eu me deleito na palavra e eu não sei viver, né, um só dia sem que essa palavra esteja me dando o sustento. Então, a palavra de Deus nos encaminha. Ela fala conosco, nos direciona em tudo, nos fortalece, nos ajuda, nos cura também, porque às vezes a gente pensa, se é uma mulher de fé, está trabalhando na obra, será que ela também tem desafios, né, nesse lado? Uhum. Todos nós temos. No Isso. mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, foi assim que o Senhor disse, né? Exatamente. Nós temos também nos momentos, né, mas Aham. o que nos sustenta, em primeiro lugar, é nossa fé no nosso Deus, a palavra da verdade em nós, né? Procurar viver essa palavra, estar meditando e uma vida de oração de separação. Eu fiz como Daniel, eu decidi, há muitos anos atrás, viver para Deus. Uma decisão minha. Cada um tem que fazer a sua decisão, né? Decida viver para Deus. Você jamais vai se arrepender. É uma atitude inteligente, né, então é a Não decisão, tem né. outra que diz que traga mais prazer Uhum. e você pode se sentir totalmente realizada, porque, como eu disse, eu abdiquei de tudo, de profissão, não quero saber nada, não quero nem que ninguém me chame, né, do nome que eu sou na minha profissão. Por quê? Eu quero ser serva. Aham. É o único título que eu amo, é a serva do Senhor. Então, essa fé que tem nos sustentado através da palavra e o Espírito Santo na nossa vida. Mas, como eu já falei, eu decidi que a minha vida era para o Senhor exclusivamente, Assim e como mais Maria ninguém. disse: "Eis-me Eis-me aqui", aqui. né. Não, eu não troco, não faço negócio Aham. com ninguém. Com nada, É com nada, ninguém, nada, é ninguém tudo me pelo convence. Senhor, tudo Não pelo pode, reino. não, já vieram mil e uma propostas de trabalho, mil e uma coisa. Olha, não, ninguém tira o meu É, foco. Meu alvo é Cristo, é igual nossa corinha, né? Meu é, alvo é Cristo. Então eu não abro mão. é como diz na palavra, né, buscar em primeiro lugar o O reino reino de Deus e a e sua tudo vai ser justiça, acrescentado, né, tudo. então. Descansa no Senhor, Uhum. né? Confia nele. E o Que resto lindo. ele fará, né?
Amém. E é ter Entrega isso tudo. como um princípio de vida, né? A nossa fé ter como um valor, um princípio, porque se isso for a base, todo o resto vai ser consequência, né? Com Porque a base certeza. tá estruturada ali, que é a fé em Cristo, tudo vem dele, tudo é para ele. Porque Então às vezes a todo o gente diz resto, assim: "Ah, eu tenho fé", mas no momento em que você vai ser provado a sua aham. fé, aí você fica, né, É meio onde entra o balançado, desafio, né? né. É. Mas e aí o próprio Jesus ele falou que quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É. Fé hoje em dia é uma fé, dizer assim, uma fé imbatível, uma fé firme, é coisa rara, né, a gente então, É. mas a gente tem que procurar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de É um Deus. exercício, Então, né? se Se você não alimentar da exercitar, palavra, a gente acaba exatamente. como um momento dos É. discípulos, que a fé foi lá para baixo, né. Uhum. Então o Senhor tem que nos injetar a cada dia através da sua palavra. Que lindo. Amém. É isso. Pastora Zeli, muito obrigada por esse tempo, por se dedicar a estar conosco aqui, Amém. compartilhando um pouco da tua jornada de vida. É um privilégio. E a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigada também. Curtam, compartilhem, deem sugestões e até o próximo episódio. Deus abençoe vocês. Obrigada. Obrigada por ter nos dado essa oportunidade. Estamos aqui para somar, né, em Muito nome de obrigada. Jesus. É isso Amém. aí. Obrigada. Amém.